É bom avisar, né? Porque às vezes vocês querem falar alguma coisa, vai ficar registrado. É, eu estava dizendo que eu escolhi começar essa disciplina, né, com textos de filósofos que se dedicaram a refletir sobre a nossa situação contemporânea, sobre a situação de crise e dificuldade que a gente vive. Não por acaso, assim. Primeiro porque eu acho que, claro, é útil, é interessante você ver reflexões contemporâneas sobre a nossa situação de mundo, sobre a nossa situação atual, mas tem a ver com a minha própria concepção de filosofia, né? O que eu acredito que seja a filosofia. Para mim, filosofia não é assim, você simplesmente se trancar no escritório e ficar lá vendo se o conceito A do filósofo A corresponde ao conceito B do filósofo B, ou fazer uma historiografia do conceito filosófico na obra de tal fulano e tal ciclano. Todos esses caras, todas essas mulheres, todos esses pensadores e pensadoras que a gente estuda, né, que a gente para ler o que eles escreveram, estuda a obra deles, é porque eles se dedicaram a pensar questões do mundo deles, questões que dissessem respeito à vida deles, questões que eram questões urgentes, questões existenciais urgentes, questões que botam a nossa própria existência em jogo. Então, essa é a minha concepção de filosofia, e eu não poderia fugir disso nesse momento. Coloquei alguns, para a gente começar o curso, coloquei algumas reflexões de filósofos contemporâneos sobre a nossa situação super caótica, complexa e complicada contemporânea. Vocês viram lá que a gente começou com o Byung-Chul Han, um filósofo contemporâneo muito famoso. Tem um livro famosíssimo, né, chamado Sociedade do Cansaço. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de dar uma olhada nas pesquisas que eu pedi que vocês fizessem. E seguimos com o Zizek. Zizek é um filósofo quase pop, né, no dia de hoje. Ele tem programa de televisão, tem filme, aparece o tempo todo falando sobre tudo que é assunto, mas, diria, apesar disso, ele é um cara que realmente tem reflexões muito sérias e muito importantes sobre o mundo contemporâneo. É um dos filósofos mais importantes da contemporaneidade, então também quis passar um texto dele para vocês, refletindo justamente sobre a situação de pandemia, né, que a gente se encontra. E o terceiro texto foi do Yuval Harari. O Yuval Harari também é um pensador que se tornou muito famoso nos últimos anos, principalmente devido a um livraço assim, que ele publicou, chamado Sapiens. Ele, na verdade, é um historiador. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ver esse livro, dar uma olhada. Eu até deixei lá um link com um trecho do livro. Se vocês se interessarem em dar uma olhada depois, está lá disponível. Mas ele é um cara que, apesar de ser historiador, eu digo apesar de, porque a gente está num curso de filosofia, né? Lógico, né? Ser historiador é ótimo. Mas, apesar de ser da área da história, as reflexões que ele desenvolve, né, no Sapiens e nos outros livros dele, tem assim um interesse filosófico grande, traz algumas contribuições grandes para a gente pensar algumas questões filosóficas importantes. Então, fiz questão de colocar também um texto dele, que eu achei bem interessante, sobre a nossa situação de pandemia, e ainda teremos mais dois textos, né, de reflexão sobre esse momento efervescente, turbulento, caótico que a gente vive nas duas próximas semanas. Na verdade, hoje mesmo eu vou postar um texto do Paul Beatriz Preciado, e na outra semana eu vou postar um texto meu mesmo. Aí vocês deem um desconto, né, que o professor não está, obviamente, no nível desses grandes filósofos, mas é alguém que também tentou, a partir das contribuições deles, fazer uma reflexão sobre esse nosso tempo presente. Tá? Dito isso, mais uma vez, teve gente que foi chegando no meio da minha fala, lembrando que a reunião está sendo gravada, dando um bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Né? O link para essa reunião vai ficar disponível lá na própria plataforma da nossa sala. Como eu disse no início, a gente está aqui todo mundo tentando achar um meio de lidar com essa situação e com essa própria plataforma, estamos aprendendo aqui a nos virar nesse ensino emergencial, meio à distância, e, enfim, pode haver dificuldades, né, ao longo do percurso. Saibam que eu mesmo estou aprendendo, mesmo a mexer na plataforma. Estava aqui falando com o Rafael que ele me perturbou para tentar entrar na plataforma, eu demorei a descobrir como é que incluía um aluno na plataforma, agora já sei. Mas, lembrando também, assim, o chat vai ficar aberto aqui direto, estou de olho aqui no chat, e vocês querendo em algum momento, né, depois assim que a gente estiver conversando um pouco, se vocês quiserem abrir microfone, fazer perguntas, fazer colocações, tá tudo certo também. Uma questão de princípio, antes de começar a entrar um pouco mais nos textos, é
Em relação ao esquema do curso, a estrutura do curso, eu acho que tá claro, né? Assim, eu coloquei lá, tive cuidado de colocar um cronograma mais completo possível lá para vocês, com todas as informações que pudessem ser relevantes sobre o curso, né? Os textos que a gente vai usar, o esquema de avaliação, né? Como é que vai funcionar. Alguém tem alguma dúvida, assim, sobre o esquema do curso? Imagino que não. Se tiver, coloque aqui no chat, ou abre o microfone que eu respondo, mas não vi muito espaço para dúvidas sobre a estrutura do curso. Sobre os fóruns, assim, eu gostei muito das participações que vieram nos fóruns, né? As pessoas que pararam para participar, participaram bem, dá para ver que pensaram sobre o assunto, colocaram alguma coisa relevante. Teve um tópico, talvez, que foi meio irrelevante da minha parte abrir, né? Que, assim, quem é Byung-Chul Han? Que é claro que tem muitas respostas parecidas. Talvez, tanto que eu nem abri um tópico desse tipo para os outros, porque é claro que você vai pesquisar quem foi e não tem muita interpretação possível sobre, né, quem foi objetivamente uma pessoa. Nasceu em tal lugar, estudou em tal lugar, escreveu tais obras. Mas nos tópicos mais de discussão mesmo dos fóruns, eu achei que fluiu bem, né? Mas tem pouca participação, gente. Eu acho que para o número de inscritos que a gente tem na disciplina, acho que ainda temos pouca participação nos fóruns. Queria convidar vocês a participar mais, é importante, tá? É importante vocês realmente refletirem sobre o texto que é passado, colocarem lá alguma coisa sobre o que vocês acharam, o que lembrou vocês, uma ideia que vocês tiveram lendo aquilo, remeteu a outro autor, a outra coisa, entendeu? É um exercício importante, especialmente nesse momento que a gente tem basicamente aquele canal de comunicação como principal, né? O principal canal de comunicação do curso, tá? Mas, por outro lado, né, isso é importante também. Embora eu esteja dizendo venham participar do fórum, que eles também não se sintam obrigados a colocar qualquer coisa no fórum, né? Assim, mal li o texto, vou aqui colocar qualquer comentário só para dizer que participei. Também não façam isso, não. Tá, eu peço mesmo que vocês façam um esforço de ler o texto, pensar alguma coisa sobre ele, colocar no fórum, como estava dizendo, acho que as pessoas que participaram lá fizeram. Tivemos várias interações legais lá no fórum. Bom, dito isso, vamos falar um pouco do primeiro texto, do Byung-Chul Han. Lembrando que o chat está aberto aqui direto, se vocês quiserem, a qualquer momento, puderem a qualquer momento participar, eu estou de olho aqui, a gente vai conversando. Bom, o primeiro texto é de um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han. O Byung-Chul Han, ele tem uma leitura interessantíssima assim, da nossa sociedade, ele se tornou ilustre, né, famoso, com um livro chamado Sociedade do Cansaço. Qual é a interpretação que o Byung-Chul Han faz da nossa sociedade? Né? Nós vivemos numa sociedade do cansaço, nós estamos constantemente exaustos, nós estamos constantemente metidos em multitarefas, rolando uma timeline infinita que não acaba nunca e produzindo, né, com uma demanda infinita de produtividade, temos que produzir cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cronometrando tarefas, até mesmo cronometrando o nosso próprio lazer. Tipo assim, são 10 horas, eu tenho até 10h30, dá para assistir meio episódio de uma série, e aí depois, na próxima meia hora, eu assisto o programa que eu deixei de assistir ontem para assistir hoje, não sei o que, blá, 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 blá. Até o nosso lazer parece que é cronometrado, como se essa exigência de produtividade e eficiência infinitas invadissem todos os domínios da nossa vida. Ele diz que isso é muito característico de uma sociedade como a nossa, hipercapitalista, hiperconectada, internética até a raiz do cabelo. Mas, assim, ele tem uma leitura muito ácida, né, crítica, mas também assim muito minuciosa do esquema de funcionamento da nossa sociedade para que ela chegue a ser uma sociedade do cansaço, tá? Ele diz: a nossa sociedade é uma sociedade do cansaço porque nós padecemos de um excesso de positividade. A grande marca da nossa sociedade é a positividade. O que é a positividade? Vamos fazer um contraponto em relação ao que ele chamaria de negatividade, né? Esse contraponto se faz especialmente em relação à teoria do Foucault. Vocês já ouviram falar do Foucault, provavelmente em algum momento, mas o Foucault tem também uma leitura sobre a nossa sociedade que ele chama de sociedade disciplinar.
Isso está desenvolvido especialmente num livro do Foucault muito famoso também, chamado Vigiar e Punir. No livro Vigiar e Punir, e num outro livrinho bem bacana, que assim chama A Verdade e as Formas Jurídicas, que é anterior ainda a Vigiar e Punir, o Foucault, Michel Foucault, né, que é um filósofo francês de meados do século XX até final do século XX, né, ele morreu ali em 80 e pouco, 84, mas ele, um filósofo muito importante do século XX, ele desenvolveu toda uma reflexão sobre o esquema de funcionamento da nossa sociedade, que ele chama de sociedade disciplinar. O que caracteriza a sociedade disciplinar para o Foucault? O surgimento, desde o século XIX, de uma série de instituições disciplinares, instituições cujo principal objetivo é formatar corpos e mentes dóceis, aptos a atender à nova demanda do mercado capitalista e industrial que está nascendo. Assim, porque lá no século XIX, o que acontece? Você tem um novo esquema produtivo surgindo, né, através de grandes indústrias, as grandes fábricas. E há uma grande demanda, né, desse novo mercado que está surgindo por pessoas que possam ficar paradas no mesmo local, desempenhando uma mesma atividade repetitiva em jornadas de 12, 14, 16 horas de trabalho. Lembrando que não existia essa coisa que hoje muita gente fala mal, que são os direitos trabalhistas. Então, a jornada de trabalho podia durar 12, 14, 16 horas, criança de 5 anos trabalhando, pessoas trabalhando em condições insalubres, mas o esquema de trabalho era ficar parado no mesmo lugar, apertando o mesmo parafuso ou desempenhando uma mesma função repetitiva por 16 horas, né, com um regime muito rígido de trabalho no sentido de horário para entrar, horário para almoçar, horário para parar um pouquinho e descansar, horário para sair, tudo regido por relógio, tudo regido por sirene, tudo regido pelo olhar vigilante de alguém que está acompanhando o processo. E ele diz, né, uma coisa muito interessante que o Foucault diz, né, para descrever esse processo é o seguinte: nenhum ser humano nasce pronto, digamos assim, por natureza, para ficar parado no mesmo lugar durante 15, 16 horas, apertando o mesmo parafuso ou desempenhando uma função repetitiva. O humano, com esse corpo, com essa mente, é um corpo e uma mente muito mais, com uma demanda muito maior de experimentações diferentes, né, de fazer coisas diferentes, um corpo atravessado por afetos, desejos, emoções, fantasias, né, que nos levam para os lugares até absurdos às vezes, mas para vários lugares diferentes, para várias experiências diferentes. Nenhum corpo, nenhuma mente, nenhum humano é preparado por natureza para ficar 14 horas desempenhando uma função repetitiva, como o mercado capitalista industrial demandava. Então, o Foucault diz, justamente nessa época, e justamente por conta dessa demanda, surgem na sociedade, a partir do século XIX, diversas instituições, que ele chamará de disciplinares, cuja função primordial é incutir nesse corpo, é formar e formatar esse corpo para uma disciplina, né, tornar esse corpo e essa mente dóceis suficientes para que eles pudessem atender em massa a essa demanda de produtividade do novo sistema produtivo nascente. Que instituições são essas? Escola, hospital, hospício, prisão, principalmente, quartel, convento. Eles, fábrica, a própria fábrica se torna uma instituição disciplinar. Então, todas essas instituições têm muito em comum, tem sempre mais em comum do que não em comum. Por mais que talvez o objetivo de cada uma se apresente como sendo diferente, são instituições em que há uma divisão rígida e racionalizada do espaço. Cada um tem seu espaço, cada um tem seu quarto, cada um tem sua sala, cada um tem seu, né, espaço específico. Uma divisão racionalizada do tempo. Tem tempo para tudo, tem tempo para entrar, tem tempo para almoçar, tem tempo para sair, tem tempo para tirar uma horinha de lazer, tem tempo demarcado para tudo, tudo vigiado pelo relógio, pela sirene, pelo olhar de algum vigilante. São instituições, se vocês pensarem no espaço da universidade ou da escola, assim, as salas são dispostas ao longo de um grande corredor. Voltado para esse corredor tem sempre algum tipo de janela na porta, né? Ou seja, por que as salas têm sempre janelas voltadas para um grande corredor e por que elas são dispostas ao longo de um grande corredor? Isso tudo estou falando do Foucault, tá, gente? Para quem está chegando agora, que é talvez a principal influência do Byung-Chul Han na reflexão que ele desenvolve sobre a sociedade do cansaço. Então, estou falando um pouco sobre a sociedade disciplinar do Foucault, que vai ser uma grande influência lá do Byung-Chul Han. Ele diz,
Essa janela voltada para o corredor é para incutir nas pessoas a sensação de que elas podem estar sendo vigiadas o tempo todo. Então ele diz, o Byung-Chul Han, lendo Foucault, vai dizer assim, legal, o que o Foucault descreve funciona muito bem ali desde o século XIX até o final do século XX. Realmente a gente vive numa sociedade disciplinar, cheia de instituições disciplinares que estão moldando, formatando corpos e mentes dóceis e produtivos para esse novo mercado capitalista industrial, que estão formatando corpos e mentes dóceis politicamente, que são submissos politicamente, o que gera todos os transtornos sociopolíticos do século XX, em torno de submissão a líderes autoritários, né, em termos de massificação de pessoas disciplinadas e submissas. Então, ele diz que isso funciona muito bem até o final do século XX, que é uma sociedade da negatividade. O que ele chama de negatividade? A imposição de controle e disciplina vem de fora, vem de instituições que te dizem não faça isso, obedeça, né? Não saia da linha e obedeça. Quer dizer, as mensagens que circulam, aberta ou veladamente, quer dizer, muitas vezes mascaradas, mas assim, as mensagens que circulam numa sociedade disciplinar, como a que Foucault descreveu, são negativas, são assim, não saia da linha, obedeça, né? Fique onde você foi mandado, faça o que te foi mandado. Esse é o tipo de mensagem que circula numa sociedade da negatividade. Mas tem uma mudança nesse cenário, né? Tem uma espécie de evolução, não no sentido de se tornar melhor, mas de um processo que se desenvolve, né? Tem um desenvolvimento dessa sociedade disciplinar, na qual ela se torna uma sociedade que eles chamam de sociedade do cansaço. Qual é a marca da sociedade do cansaço? É a positividade. Na sociedade da positividade, o sistema de exploração e controle parece que não vem simplesmente mais de fora, de instituições disciplinares que impõem que você obedeça, de sociedades, de instituições disciplinares que impõem que você não saia da linha. Pelo contrário, agora as mensagens assim, claramente ou subliminarmente que circulam na sociedade são assim, de que você se autocontrole, de que você se autovigie mais, que você se cobre o tempo todo por mais produtividade, mais eficiência, sempre mais produtividade, sempre mais eficiência. No sentido de que as mensagens são: seja positivo, seja grato, né? Gratidão, seja feliz, tenha sucesso, produza mais, faça mais. Ao invés assim, de obedeça ao seu dever, que é o que circula numa sociedade da negatividade, a mensagem passa a ser: você pode fazer mais. Um deslocamento do dever para o poder, nesse sentido de que incutir na sua mente que você sempre pode fazer mais. E esse mais, essa exigência de fazer mais, produzir mais, ser mais eficiente, ser mais feliz, ser mais positivo. Né? Vejam só, assim, a sociedade das redes sociais é uma sociedade da positividade, no sentido das mensagens que circulam. É sempre assim, todo mundo é muito produtivo, todo mundo é muito eficiente, todo mundo é muito feliz, todo mundo está nos melhores lugares, todo mundo tira as melhores fotos, todo mundo está com as melhores companhias, todo mundo come as melhores refeições, todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso. Então, é uma coisa da positividade. E qualquer mensagem de negatividade é rechaçada, no sentido de que isso, né? Você tem que pensar positivo, não, assim você não vai conseguir nada. O discurso empresarial que circula hoje, por exemplo, tem essa marca da positividade, no sentido de que você é o próprio empreendedor da sua própria vida, né? O seu sucesso só depende de você. Então, você tem que trabalhar mais, produzir mais, ser mais eficiente, dar 110% de si mesmo para a empresa, porque você é um colaborador dessa empresa e não sei o quê, no sentido sempre de te levar a ser mais produtivo, mais eficiente, de uma maneira que nos deixa exaustos. Tem uma exaustão, essa demanda constante de produtividade, eficiência, positividade em todos os sentidos, provoca uma exaustão física e mental, no sentido de que ele mesmo diz, assim, há um deslocamento, né, do adoecimento para questões como depressão, ansiedade, são os maiores males que nos acometem, né? Assim, depressão, ansiedade, síndrome de burnout, coisas que estão ligadas a uma exaustão, né? Assim, parece que estamos todos exaustos, estamos o tempo todo ligados, né, assim, cercados de máquinas que nunca desligam, e o tempo todo tem uma novidade, o tempo todo tem uma interação, uma timeline que é infinita, que nunca para, que não tem um fim. Portanto, a gente está sempre nessa ansiedade de procurar uma informação nova, uma novidade, uma interação nova, algo aconteceu de novo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, de uma maneira que não tem fim, né, e que cansa, que nos torna exaustos.
essa é a grande sacada assim, do Byung-Chul Han, né, em termos de uma sociedade do cansaço, cuja grande doença, o grande adoecimento dela é padecer justamente de excesso de positividade. Né? O excesso de positividade gerado por esse mundo hipercapitalista e hiperconectado gera uma sociedade exausta, uma sociedade do cansaço, em que as próprias pessoas se cobram por mais produtividade, mais do que instituições externas. Né? No texto, especificamente, da pandemia, Byung-Chul Han faz uma reflexão interessantíssima, né, a partir justamente desse ponto de vista dele, que é o do excesso de positividade e o da sociedade do cansaço, e ele faz ali uma comparação, né, acho que isso que chama a atenção, né, da maioria de nós, ele faz uma comparação entre o esquema na Ásia, especialmente ali na China, na Coreia, em que ele diz que há um uso, né, assim, maciço, um uso intenso, intensivo de tecnologias de coleta e processamento de dados, né, e o uso dessas tecnologias no controle populacional, inclusive, né, obtendo um grande sucesso, né, por parte dos governos, até governos autoritários, como o governo chinês, assim, utilizando maciçamente, intensamente essas tecnologias de, de coleta e processamento de dados, no sentido de, assim, João Gabriel, bacana, justamente, eu acho que uma discussão que a gente tem que ter é essa. Eu trouxe a coisa da China, porque assim, a gente, da Ásia, né, de maneira geral, como ele fala, especialmente da China, realmente a China desenvolve tem tudo a ver com isso, João Gabriel, exatamente. Porque o João Gabriel está dizendo que viu um artigo sobre o documentário da Netflix, O Dilema das Redes. Eu ia justamente falar sobre o dilema das redes, para vocês darem uma olhada. É algo que não é exatamente novidade, o que o Dilema das Redes traz, é algo que vem sendo pensado há algum tempo, mas assim, com aquele esquema de documentário, com ilustrações, né, visuais, a gente pega melhor algumas coisas que estão acontecendo, né, no mundo contemporâneo. Então, a gente chama muito a nossa atenção, né, o esquema que ele descreve na Ásia, em que há uma demanda menor por individualismo, né, eles não são formados nos valores liberais que valorizam assim, o individualismo, a propriedade privada, aquela coisa de se autoafirmar enquanto indivíduo, o que nos torna menos egoístas. Né? Todo mundo ali, todo mundo é egoísta, quer dizer, todo mundo quer o melhor para si acima de tudo. Em primeiro lugar, o melhor para mim, só o egoísmo. Mas a maneira de exercitar esse egoísmo pode variar. Né? Ele pode ser mais coletivista, eu quero o melhor para mim, por isso mesmo eu vou obedecer bem a esse governo que nos reúne a todos aqui tranquilamente, por isso mesmo eu vou dividir todos os bens com pessoas que também podem me garantir uma certa segurança, uma certa estabilidade, ou a gente pode ter uma maneira individualista de afirmar esse egoísmo. Né? Não, porque eu quero o melhor para mim, eu quero resguardar, garantir a minha propriedade, eu quero afirmar a minha diferença como indivíduo particular. Então, ele diz que essas diferenças marcam o controle da epidemia no que ele chama de Ásia, especificamente mais até, né, na China, que ele coloca o foco, e no mundo que ele chama de ocidental. Lembrando assim que tudo isso está sendo escrito no início da pandemia, então teve muitos desdobramentos que esses caras não tinham como ver, né? Tanto o Churran aí, como o Zizek, como o Paul Beatriz Preciado, eles estão pensando lá em março, abril, maio. Então ainda não tinha tido esse grande avanço da pandemia sobre as Américas, acometendo principalmente, né, Estados Unidos e Brasil, com os governos mais, além de autoritários e neofascistas, mas assim, com tendências anticientificistas, negando as informações científicas que se tem sobre o vírus, negando que o vírus seja perigoso, governos baseados em fake news, em negacionismo, em delírios autoritários, enfim. Então, uma reflexão até que eles não tiveram a oportunidade de fazer, porque a coisa não estava nesse estágio. Mas eu dizia, chama muito a nossa atenção, né, no texto do Byung-Chul Han, quando ele fala sobre a China, que realmente tem um aparato de controle estatal via equipamento de coleta e processamento de dados, que chama atenção, é uma coisa quase de distopia, né? Assim, aquelas ficções distópicas, tipo 1984, Admirável Mundo Novo, as mais contemporâneas, como Jogos Vorazes e Divergente, né? Uma coisa assim, um grande controle estatal via sistemas de coleta e processamento de dados.
eles têm sistema de pontos, né, na China, além de um grande aparato de reconhecimento facial, né, de vigilância e reconhecimento facial, vem ali atrelado justamente ao processamento dos seus dados que foram coletados, no sentido de ver qual é o seu posicionamento político, o que você tem postado nas suas redes, o que você tem falado a favor ou contra o governo. Isso pode te garantir mais pontos ou menos pontos para conseguir coisas práticas na vida. Lembra-se um episódio de Black Mirror, né? Para quem acompanha Black Mirror, tem um episódio parecido, acho que é o primeiro da quinta temporada, em que tem um sistema de pontos, assim, de quanto mais curtidas você tem, quanto mais popular você é nas redes sociais, você consegue coisas para entrar em certos restaurantes, né, trabalhar em certas empresas, ou ser demitido porque baixou de um certo número de pontos. Isso determina os espaços que você pode alugar ou não pode alugar, dependendo de quantos pontos você tem. No esquema chinês não é assim, com base na popularidade, mas é com base na sua simpatia ao regime. A sua antipatia ao regime pode te levar a perder pontos, porque é um sistema autoritário. Mas, assim, o que eu queria chamar a atenção aí, justamente falando disso que o João Gabriel trouxe, Marina, o documentário é muito bom, porque ele traz justamente a dimensão do quanto nós, né, que não estamos no Estado chinês ou nada do tipo, nós já estamos submetidos a um grande maquinário de coleta e processamento de dados em larga escala. Né, os algoritmos já conhecem mais sobre a gente do que a gente mesmo. Certamente já conhecem mais sobre a gente do que os nossos familiares e do que os nossos amigos, que têm acesso a parcelas filtradas de informação da gente, né? Não é tudo que a gente conta para a família, não é tudo que a gente conta para os amigos, mas os algoritmos estão se tornando tão sofisticados que tudo que a gente posta nas redes sociais, e a gente está o tempo todo conectado nas redes sociais, né? Tem esse adendo importante, há algum tempo atrás, você tinha máquinas que desligavam. A própria televisão, durante muito tempo, até anos 90, a televisão tinha um horário que ela saía do ar, né? Assim, digamos, meia-noite, 1 hora, 2 horas, saiu do ar. Aí ficava fora do ar até 6 horas da manhã seguinte. Hoje em dia, a gente vive cercado de máquinas que nunca desligam, de maneira que aquelas ficções, né, noventistas, assim, dos anos 90, sobre um governo ou ETs que viriam implantar chips sob a nossa pele, né, em algum lugar, na nossa cabeça, não sei o quê, isso ficou obsoleto. Hoje em dia, cada um paga, e caro, para comprar um chip que carrega consigo o tempo todo. E a gente alimenta esse chip, assim, através das redes sociais, com todo tipo de informação sobre a nossa vida. Claro que não necessariamente dizendo assim, eu gosto disso, eu faço isso. Mas você posta lá a sua foto correndo na praia. Então o cara saca, o algoritmo vai processar isso para uma pessoa que gosta de atividade física. Que propaganda eu posso mandar para essa pessoa? E as empresas estão pagando, né, o tempo todo pagando, é assim que eles ganham dinheiro, como esse documentário mostra. Né? Sim, o Pedro está dizendo, isso é uma coisa, né, que a gente às vezes não pensa, como eu estava dizendo. Não é só o que você posta assim, eu gosto disso ou não gosto daquilo. São coisas muito mais sutis até do que o exemplo que eu dei. Você posta sua foto correndo, ele começa a sacar que você gosta de esporte, a empresa que paga para fazer anúncio de esporte vai te mandando anúncio de tênis, de roupa de esporte, de viagem para lugar que dá para fazer esporte numa boa. Mas tem esse detalhe assim, de uma sofisticação da leitura dos algoritmos. O Pedro, por exemplo, está falando. E é fato, tem algoritmos no Instagram que identificam a paleta de cores das fotos que você posta. Se elas tendem mais para o azul, cinza e preto, em geral significando que você tem tendências mais depressivas, ou se elas tendem mais para o laranja, vermelho e amarelo, identificando que, em geral, claro que é uma probabilidade, mas tende ao acerto, como mostra, a probabilidade é isso, é uma informação que tende ao acerto, se ela é uma probabilidade alta, de que você tenha tendências mais eufóricas, que você esteja mais assim, de bem com a vida, digamos assim, num momento melhor, e isso direciona propagandas para você de acordo com o seu estado de espírito, né? Coisas que você estaria mais disposto a consumir, a comprar, de acordo com o estado de espírito que você está demonstrando ali nas redes. Através desse tipo de estudo, consegue identificar se você começou um relacionamento recentemente, se você terminou um relacionamento recentemente, se você teve filho recentemente, se você se mudou recentemente. Né? Tudo informações que você mesmo compartilha. Claro que sem saber o uso que está sendo feito disso, né? Para onde isso está indo.
mas isso está sendo feito, está sendo usado em larga escala, né? Os algoritmos estão o tempo todo mapeando nosso comportamento, nossa mentalidade, nossa maneira de pensar e nos bombardeando com propagandas que tenham a ver com aquilo que eles conseguem captar, que é a nossa maneira de se comportar, a nossa maneira de pensar. O texto do Yuval Harari também vai nesse sentido, né? Um cara que pega muito a questão da tecnologia, do uso da tecnologia, não de qualquer tecnologia, mas dessas tecnologias de coleta e processamento maciço de dados, e dados que a gente mesmo, isso que é o doido, né? A gente mesmo compartilha, não precisa mais roubar esses dados, a gente compartilha o tempo todo. Está lá fazendo um teste bobo, né, no Facebook, qual tipo de batata você é. Aí você vai marcando um monte de coisa que, sem você querer, vai passando um monte de traços da sua personalidade. Né? Qual casa de Harry Potter você é? Grifinória, Sonserina, não sei o quê. Você está ali se distraindo, né? Parece que tem que se distrair o tempo todo. Então, a gente está ali se distraindo, fazendo aquele troço, mas o algoritmo está coletando informações de traços de personalidade que serão usados para as propagandas que as empresas vão direcionar para nós. Né? E ontem, por exemplo, né, direto, faça aqui o seu avatar. Parece uma coisa inocente no Facebook. Aí você vai lá montando seu avatar, você está se distraindo, não sei o quê. Agora, pelo jeito que você monta o seu avatar, os algoritmos conseguem mapear muita coisa. Eles conseguem mapear mais ou menos como você é, eles conseguem mapear mais ou menos como você se vê, eles conseguem mapear, comparando com suas outras fotos, como você gostaria de ser, eles conseguem mapear pelos acessórios que você colocou, pelo tom das roupas, a cor das roupas, o tipo de roupa, o tipo de acessório, o que poderia gerar propagandas mais atraentes para você, né? Isso forneceu muitos dados, uma bobeira, né? Vai fazer um avatar para mim no Facebook. Você fornece muitos dados e não é para alguém, é isso que está, né? É para um grande banco de dados. Você fornece dados para um grande banco de dados que estão sendo processados por algoritmos que estão se tornando cada vez mais sensíveis nesse sentido de entender. Né? Quando eu digo entender, claro, é uma humanização da coisa. Os algoritmos não estão entendendo o que está acontecendo, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Eles estão ali mapeando e entendendo cada vez melhor quem é você, o que você gosta, o que você quer, qual é a sua posição política, o que você odeia, o que você ama, o que está acontecendo com a sua vida, e isso gera um direcionamento de propagandas que as empresas pagam para ir para pessoas que tenham mais probabilidade de comprar aquilo que elas estão vendendo. E isso não é o mais grave. Né? Como esse documentário Dilema das Redes mostra, isso, tudo que eu descrevi até agora, é um uso passivo dos seus dados. Por que passivo? Porque é uma tentativa de captar aquilo que você já é, já gosta, já sente, já pensa, e a partir disso que você manifestou que é, gosta, sente, pensa, te mandar propaganda direcionada. Isso é um uso passivo. O pior de tudo, o mais assustador, o mais macabro de tudo, é que já está sendo feito, em larga escala, o uso ativo desses dados. Como é que se faz o uso ativo desses dados? Vamos dizer que você não postou uma foto lá correndo na praia e aí ele te mandou uma propaganda de tênis. Não. O que ele fez? Ele começou a te mandar um monte de vídeo de esporte. Esporte, pessoa, um monte de foto. Todo amigo seu, todo conhecido seu de rede que fez atividade esportiva, ele coloca em primeiro. Gente fazendo esporte, gente fazendo esporte, gente fazendo esporte. Notícia de sites diversos sobre esportistas, sobre coisas ligadas a esporte. Ele começa a botar na sua timeline, notícias. E no meio, ele vai e coloca ali uma propaganda de artigo esportivo, que parece que tem a ver com você. Seja um tênis para você correr, seja a camisa do seu time, nova, bonita, bacana, se ele sacou que você gostou muito dos vídeos de futebol, seja uma camisa histórica de uma jogadora de basquete, se foi isso que você ficou vendo muito, para te vender. Mas aí vejam que mudou o foco, né? Mudou, não o foco, mas a maneira de atuação. Ao invés de só coletar dados e te mandar uma propaganda, ele começou a interferir diretamente na maneira como você pensa, na maneira como você se sente, na maneira como você está disposto a agir, e aí te vende uma propaganda, te manda uma propaganda. Então, direto, já está sendo feito isso, esse tipo de direcionamento ativo daquilo que você pensa e daquilo que você sente,
E aí, talvez, ainda mais grave do que isso, né, do que esse uso corporativo empresarial que possa gerar propaganda, que possa gerar demanda, é isso, geração de demanda para o produto que os caras querem vender. Isso é algo, obviamente, que a propaganda sempre fez e tal, né? Através de outdoor, através de propaganda na televisão. Você não estava pensando em tomar uma Coca-Cola, e você está vendo gente muito feliz tomando Coca-Cola com um urso polar, né, no cenário todo iluminado. Aí você fica com vontade de tomar Coca-Cola. Legal. Mas vejam que é um nível muito mais sutil, né, esse nível algorítmico das redes sociais, porque ele começa a manipular realmente a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, entende? E o nível mais grave disso, até então, até aqui, porque pode piorar, lógico, o nível mais grave disso até então é que isso já está sendo utilizado em larga escala nas campanhas políticas. Né? Enquanto na China, que não tem campanha política, porque não tem eleição, as pessoas, o governo já está utilizando isso maciçamente para controlar as pessoas, como denunciam o Byung-Chul Han, como denuncia o Yuval Harari, aqui isso já está sendo utilizado maciçamente em campanhas políticas. Como? O cara mapeou que você tem uma tendênciazinha assim política de algum tipo, uma preferenciazinha sobre algum outro esquema político, às vezes nem você se deu conta, né? Você só acha bacana que tenha, sei lá, serviço público, você só consumiu algumas notícias dizendo que um certo partido é muito corrupto e aí ficou meio invocado com ele. Os algoritmos começam a te alimentar, né, assim, claro, pagos por empresas envolvidas em campanhas políticas, os algoritmos começam a te alimentar com dados que fomentem suas emoções, seus afetos, especialmente afetos que podem ser politicamente muito bem capitalizados, como um filósofo chamado Spinoza já tinha sacado no século XVII, que são o medo e a esperança. E também um outro que ele não mapeou, mas que é a raiva. Assim, medo, raiva, esperança, ódio, né, junto com a raiva ali, são afetos que podem mobilizar a gente politicamente de maneira muito forte, muito mais do que a razão, muito mais do que um discurso racional que vai te convencer disso ou daquilo. A gente é movido a afetos, a gente é movido a desejos. E os algoritmos sacando isso, e as pessoas envolvidas em campanhas políticas sacando isso, conseguem alimentar a nossa timeline com informações que sejam contra determinados partidos e determinados candidatos e com informações que sejam a favor de determinados partidos e determinados candidatos, mas não só informações assim, né? Fulano é muito bom, fulano é muito ruim. Não. É coisa que mobiliza o nosso medo, o nosso desejo, a nossa fantasia, nossa esperança. Né? Assim, se fulano ganhar, vai destruir toda a família, vai proibir o casamento heterossexual, um sem terra vai morar dentro da sua casa, vão botar uma madeira com formato esquisito na creche do seu filho. Então, esse tipo de informação sendo bombardeada vai mobilizando seus afetos de medo, vai mobilizando seus afetos de esperança, vai mobilizando seus afetos de raiva, de ódio. Aí veja o que fulano fez, um monte de clickbait, né? Aí assim, veja o que fulano disse. E aí que tá, não precisa ser verdade. Né? O interesse, né, que está em jogo aí não é te contar a verdade, não é te passar uma informação válida, sólida. Não, o interesse aí é mobilizar os seus afetos. O medo, a raiva, a esperança, o ódio. Quando você se dá conta, quando você dá por si, você já está assim, com ódio de alguma pessoa, você já está com medo de algum candidato, você já está simpático a algum outro candidato. Isso é talvez o uso mais grave que se tem feito em termos de uso desses dados, né, de coleta e processamento de dados, porque isso interfere em eleições nacionais, né, isso interfere em eleições nacionais. O Trump foi eleito muito em parte por esse esquema. Eu não estou dizendo, de repente ele seria eleito de outra forma, ok, mas ele foi eleito usando maciçamente esse esquema. O Bolsonaro no Brasil foi eleito usando maciçamente esse esquema de disparo de notícias automáticas, personalizadas de acordo com preferências, com medos já identificados que cada pessoa tinha, com certas inclinações já identificadas que certas pessoas tinham, com certas esperanças já identificadas que certas pessoas tinham,
e mobilizando esses afetos de medo, de raiva, de ódio, de esperança, né, fazendo com que as pessoas criassem ódio aos opositores de um Trump, de um Bolsonaro, e criassem uma simpatia extrema por um Trump e um Bolsonaro, dispostos a votar neles e fazer com que eles fossem eleitos com boa margem. Né? Então, esse é um uso muito doido. Sim, é um uso muito doido porque você pensa que ele tem impactos políticos reais. Tem impactos políticos reais. Além de, claro, ser um tipo de uso que está havendo, de fato, né, uma interferência na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de sentir, na nossa maneira de agir. Né? Está havendo um controle em cima de nós, e nem é por parte de um grande governo, nem é por parte de uma grande empresa especificamente, porque, como o documentário mostra, no documentário que falaram, no Dilema das Redes, o próprio Facebook não está mais no controle desse processo. Ele não tem alguém ali, né? O Zuckerberg está ali processando todos os dados, ele está ali sentado agora, falando, pô, tem um cara lá em Niterói falando com os alunos da UERJ, ó, sobre Facebook. Claro que não, ele tem que fazer, né? Mas isso aqui está indo, né, para os algoritmos, sendo processados. Os algoritmos estão aprendendo sobre mim, sobre a UERJ, sobre os alunos da UERJ, e não estão, né, assim, processando como uma pessoa. Né? O algoritmo não está lá também entendendo, mas esses dados estão sendo processados. E uma vez que se faça uma campanha, uma propaganda publicitária para mobilizar certos afetos, certos medos, certos ódios, eles vão usar esses dados. Uma vez que se faça uma propaganda publicitária para gerar para gerar compra de certos produtos, eles vão usar esses dados, entende? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é assim, não estamos tão distantes da realidade distópica que o Byung-Chul Han e o Yuval Harari descrevem lá para a China, por exemplo. Né? É apenas de uma maneira diferente que nós estamos sendo influenciados, controlados e manipulados, né? Assim, não é por um grande governo autoritário ainda. Embora o nosso governo tenha tendências autoritárias e neofascistas, ele ainda não faz esse uso, isso é um fato, né? De grandes processamentos de dados para controlar o nosso comportamento, como a China faz. Mas já é usado nas campanhas políticas, o que é bastante preocupante, né? O que é bastante. A gente tem uma falsa sensação de liberdade justamente, porque, não, eu que escolho, eu que compartilho o que eu quero, eu que tenho a preferência que eu quero, eu que escolhi ir fazer esporte, eu que escolhi assistir tal filme, eu que escolhi ter essas e essas exatas preferências políticas, quando às vezes são bombardeios de dados que estão sendo feitos em nós, né, em cima de nós, para a gente justamente desenvolver essas preferências, desenvolver essas inclinações, desenvolver esses desejos, desenvolver uma certa maneira de pensar, de sentir, de agir. O que é grave, se vocês pensarem, do ponto de vista da liberdade, do ponto de vista do que a gente possa chamar de democracia, do ponto de vista político, pessoal também, é grave. Né? Nós já vivemos num esquema distópico, distópico. E como eu disse, não precisa mais ninguém implantar um chip na gente, que a gente mesmo compra o chip, está aqui comigo, vai ficar. Eu vou daqui a pouco compartilhar algum dado meu, assim como já estou agora compartilhando um dado meu com os algoritmos. É isso. Então, a coisa já é muito mais terrível assim do que possa parecer, né, nessa comparação. Como ter certeza de que não estamos caindo nesse esquema? Seria impossível? Nesse esquema que você diz, referindo assim a um controle por parte do Estado, como na China, é isso? Então, como eu disse, ainda não estamos lá, né, mas é possível, sim. É possível, sim. Especialmente na mão de governos autoritários, na mão de governos com tendências autoritárias, como a gente já tem. Né? Nosso governo já tem tendências ultra-autoritárias, mas ainda não tem, né, a condição de mobilizar tudo isso tecnologicamente para implantar um controle de fato. Ainda, estou dizendo ainda porque um dia pode ocorrer, sim. Mas o que eu quero chamar a atenção é também o que eu estou dizendo. Mesmo que não esteja ocorrendo dessa forma, como na China, já está ocorrendo de muitas outras formas, né, com uso empresarial e com uso em campanhas políticas, o que já é bastante grave. Né, assim, já é bastante grave. Ah, e nasce muito desse pensamento neoliberal. Tem aqui um comentário no chat.
Tanto, especialmente o Byung-Chul Han, acho, ele está fazendo uma crítica bem frontal, né, ao pensamento neoliberal. Porque as bases do pensamento neoliberal, né, é importante ver a gente entender essa diferença. Existe o liberalismo clássico, lá do Locke, do Adam Smith, que estão pensando em termos, primeiro assim, estão lutando contra uma coisa específica, que é um esquema ainda absolutista, com uma classe privilegiada de nobreza, e com o surgimento de novo esquema ali de vida, né, em que toda uma classe que já tem propriedades, que já tem trabalhos, que já tem suas riquezas, e está totalmente excluída da noção de ter direitos, da noção de participação política, está tentando se afirmar. Isso ficou conhecido, né, assim, sociologicamente, digamos assim, como a classe burguesa nascente e tal. Mas vamos pensar em termos de pessoas que estão totalmente excluídas do direito, de qualquer direito, né? Não existe nos esquemas absolutistas de antigo regime a ideia de que as pessoas têm direitos, né? Existe uma nobreza que tem todos os privilégios possíveis e todas as outras pessoas, mesmo que tivessem dinheiro, mesmo que tivessem uma pequena empresa, ou uma grande empresa, ou mesmo que fossem lá advogados, profissionais liberais, se não fosse nobre, não tinha direitos. E não ter direito significa que um nobre pode confiscar seu terreno, sua casa, na hora que ele quiser, e não vai ter punição para ele, você não tem com quem reclamar. Não ter direito significa que um nobre não vai com a sua cara na rua, ele pode te matar, e sua família não vai ter a quem pedir uma indenização, e ele não vai ser preso, e ele não vai ser responsabilizado, porque ele é nobre e você não é ninguém. Essa é a situação contra a qual os liberais clássicos estão lutando, e estão afirmando um mundo em que eles imaginam que seria mais justo que cada um pudesse ter seu trabalho, cada um pudesse ter suas propriedades, cada um pudesse ter seus direitos individuais garantidos e tal. O neoliberalismo, que surge no século XX, né, assim, metade para a segunda metade do século XX, que tem assim como talvez o maior expoente o Hayek. Depois procurem esse cara, Hayek. E não só procurem, leiam. Eu gostaria que as pessoas lessem esses caras. Assim, leiam Hayek. Deixa eu escrever aqui o nome dele. Hayek, Mises. Vai ler os caras, entendeu? Vai ler, não acredita no que o seu professor, não gostam de dizer, não, vai ler os caras. Porque você encontra qual é a ideia dos caras. A ideia dos caras é assim: o mercado é uma máquina autônoma de trocas, de relações de trocas e de valores, e que tem que permanecer sendo uma máquina autônoma de relações de trocas e de valores. Nenhuma intervenção estatal tem que ser feita no mercado, no sistema de mercado. E aí pergunta-se para os caras: tudo bem, você gosta, mas veja bem, você pega lá o Hayek, tem um capítulo inteiro assim, a miragem da justiça social. Não, o cara diz assim, não se pode fazer nada em termos de intervenção estatal para remediar qualquer tipo de desigualdade social. Eu li os livros do Hayek, li o livro, o Mises acho que tem um, né, assim, mais famoso, mas o Hayek tem vários, eu peguei e devorei esses livros. O cara, a ideia do cara é que o mercado tem que correr solto e nada pode ser feito no sentido de intervenção estatal para diminuir desigualdades sociais. E aí diz mesmo, assim, e num estado com uma grande desigualdade social. Tem pessoas que não têm o que comer, não têm onde dormir, zazar. Né? Fazer o quê? Deixa morrer. Porque você intervir dando auxílio para a pessoa ter o que comer, você intervir dando um auxílio moradia para a pessoa ter onde morar, é contra o que ele chama de livre mercado, né? Da liberdade do mercado, que é essa máquina automática, autônoma de trocas e de valores. Então, aquela pessoa que por algum motivo não conseguiu criar um produto atrativo para atrair a atenção dos consumidores e que vai gerar riqueza para ela, se tiver que morrer, que morra. Né? Num Estado como o nosso, que é fruto de colonialismo, escravismo, que, portanto, tem uma grande desigualdade social histórica estabelecida, o que acontece? Deixa correr solto, quem conseguir alguma coisa consegue, quem não conseguir morre. A ideia dos caras é essa, os caras são contra a ideia de educação pública, universidade pública, escola pública, saúde pública. Não tem que ter saúde pública, cada um tem que se virar para pagar o seu tratamento, cada um tem que se virar para pagar a sua escola. Então, assim, é um mundo fantástico, né? Assim, um mundo ideal e um mundo em que o que me incomoda é isso, você escrever todo um tratado político para dizer que quem não tem condições, né, de comer, de dormir, de viver, de morar em algum lugar, deixa morrer. A ideia dos caras é essa. Né? Então, o Byung-Chul Han tem essa crítica, sim, ao sistema neoliberal. Né? O Yuval Harari, eu nem sei dizer se o Yuval Harari seria um crítico, assim,
acho que a pegada dele é mais outra, né? Você vê no texto do Yuval Harari, ele colocando como os grandes dilemas que a gente está tendo que lidar por conta da pandemia, mas mesmo se não houvesse pandemia, mas a pandemia torna mais urgente, é assim, controle estatal ou empoderamento do cidadão. Assim, é realmente o momento de ceder completamente ao controle estatal, tanto para combater a pandemia, mas com o grande perigo de isso permanecer depois da pandemia. Você lembra lá que ele deu vários exemplos, acho legal o texto dele, né? Ele deu vários exemplos de coisas que eram temporárias, emergenciais, e ficaram para sempre. Até um lance de uma receita de torta, né? Que na época da Revolução lá do Estado israelense, de independência do Estado israelense, que legislaram até sobre uma forma específica de fazer bolo, torta, e, no entanto, a coisa ficou até 2011, assim, quando foi abolida, porque tem coisas que ficam. Essa é uma leitura, foi bom tu falar isso, Pedro, sobre a banalidade do mal e a Hannah Arendt. A gente vai ver, né, depois dessa sessão sobre a pandemia, a gente vai ver o texto sobre o conceito de banalidade do mal, e a Hannah Arendt faz essa leitura que você faz. A Hannah Arendt está, obviamente, a princípio, falando do nazismo, né? Ela é uma vítima do sistema nazista, uma pensadora judia que teve que sair fugida da Alemanha, porque não tinha outro destino para ela lá senão a morte, se estabelece nos Estados Unidos, e ela faz toda uma crítica à banalização do mal nas sociedades totalitárias e nas sociedades mais do que totalitárias, o mais fundamental é isso, nas sociedades massificadas. Toda sociedade na qual as pessoas se deixam massificar, se tornam massa, né? Assim, as pessoas abdicam da capacidade de pensar criticamente sobre a sua realidade, sobre suas próprias vidas, e se tornam potencialmente veículos do mal, né? Podendo, assim, banalizar o mal contra grupos inteiros de pessoas que estão sendo exterminados. No caso da Alemanha nazista, que é o foco dela, claro que ela está falando, né, a massificação nazista que foi promovida na população alemã levou a toda uma banalização do mal contra um grupo inteiro de pessoas, que nesse caso os judeus, foram exterminados sem que houvesse nenhum tipo de comoção, sem que houvesse nenhum tipo de... são só os judeus, têm que ser exterminados mesmo. Né? O pensamento é esse. Ela, enquanto pensadora ali do meados do século XX, né, contexto de Guerra Fria, portanto, olha para a União Soviética e vê o mesmo tipo de esquema, quer dizer, enquanto tem muitos intelectuais celebrando o esquema que acontece na União Soviética, eu vejo massificação. Né? O que está se promovendo lá é igualmente um tipo de massificação, e onde quer que se promova a massificação, há novamente o perigo do mal. Isso que ela chama de mal, né? Dessa banalidade do mal, é a violência extrema contra grupos inteiros de pessoas. Não à toa a gente sabe, né? Sob Stalin morreram mais de 5 milhões de pessoas, né? Assassinadas, aldeias inteiras, cidades inteiras mortas de fome, com barreiras que impediam a chegada de alimento. Muitas pessoas, mesmo, não só a oposição, né? Pessoas que eram apoiadores do regime, por conta de qualquer divergência, expulsas, mandadas para a Sibéria, apagadas de fotos, de jornais, de registros históricos, de filmes, apagadas da história, era, né, uma prática que o Stalin fazia. Então ela diz, vejam o mesmo esquema. E ela diz também, e aqui, onde a gente celebra, né, assim, a terra da liberdade, da igualdade, no caso ela falando dos Estados Unidos, com esse esquema neoliberal, né, com essa coisa de o sentido da vida é unicamente produzir, consumir e lucrar, é ser absorvido por uma grande máquina produtiva de produzir, consumir e lucrar, há também massificação das pessoas. Você se torna uma engrenagem, uma pequena engrenagem num grande maquinário de produção, consumo e lucro, e sem nenhum grande sentido maior para além dele, e nenhum sentido para a sua vida que não seja ser justamente uma engrenagem desse grande maquinário. Eles, onde há massificação, há novamente o perigo do mal, o perigo de voltar a emergir esse mal, que é o extermínio de populações inteiras, de grupos inteiros de pessoas. E a gente tem nos estados neoliberais uma banalização do mal que leva ao extermínio de milhões de pessoas, por exemplo, pobres. As pessoas pobres são exterminadas. E de maneira conveniente, de maneira correspondente às teorias neoliberais, de um Hayek, de um Mises. Quer dizer assim, a pessoa não tem condição, deixa morrer, porque se o Estado for lá dar algum auxílio, né, se algum grupo
for dar algum auxílio não remunerado a essas pessoas, ó, é um passo na direção do fascismo, esses caras dizem. Para eles, qualquer tipo de auxílio estatal é fascismo. Não fascismo, mas assim, é um passo na direção do fascismo. Você deu assim um auxílio alimento, deu um auxílio moradia, pô, um passo para se tornar a União Soviética do Stalin. Tem. Esse é o pensamento dos caras. Isso. E tudo é justificável para que o livre mercado prevaleça. Você vê o Friedman, né, que foi um discípulo do Hayek, já da escola de Chicago, o cara foi conselheiro do Pinochet. O cara foi conselheiro do Pinochet, um cara que é um ditador, assassino, um cara que também matou milhares de pessoas sendo torturadas nos porões dos estádios de futebol no Chile, e o cara lá apoiando o regime, o Friedman, dizendo que as pessoas têm que o mercado tem que correr solto, né? Entende? Hugo, por que isso é ruim? Vamos lá, vamos fazer um exercício, né? Só o livre mercado importa, né? Então o Friedman ir lá apoiar o Pinochet, tá tranquilo. Pessoas sendo torturadas nos porões dos estádios de futebol, tá tranquilo. Pessoas sendo assassinadas porque não concordam com o regime, tá tranquilo. Não consigo ver isso com tranquilidade, entendeu? Você pega um estado que, historicamente como o nosso, foi construído com base em colonização, escravização em massa de pessoas, que depois que aboliu a escravidão não fez absolutamente nenhuma política pública para incluir as pessoas que eram escravizadas e descendentes de pessoas escravizadas na sociedade, na política e na vida econômica do país. Portanto, há uma desigualdade material e social abissal, né, nesse Estado brasileiro. Se você só deixa o mercado correr, você está condenando as pessoas que estão na parte de baixo dessa pirâmide, e são muitas no nosso caso, à morte. Né? Esse que é o problema. Me parece que o problema é esse. Tem. Você precisa de políticas de intervenção nesse sentido, se há o interesse, né, de promover, até mesmo, você pode pegar pelo lado do liberalismo clássico, se houver interesse de promover, né, relações, digamos, saudáveis de trabalho, uma produtividade bacana que possa beneficiar o próprio Estado e as próprias pessoas envolvidas, você vai precisar de política de assistência, né, porque você está contando com um ponto de partida que é extremamente desigual. Né, e é esse tipo de preocupação que os pensadores neoliberais, como Hayek, Mises, Friedman, não têm. Para os caras não tem que ter nenhum tipo de equiparação, nenhum tipo de intervenção que seja assim, um auxílio, né, às pessoas que estejam na parte de baixo da pirâmide. Entende? É isso. Hugo, falham em que ponto de vista, né? Se você estiver pensando assim, as políticas de intervenção tornam a vida perfeita, tornam a sociedade perfeita, em geral você vai achar que não, né? A gente nunca tem uma convivência humana perfeita, porque é uma convivência quase paradoxal, né? A convivência humana é de seres extremamente dependentes, cada um de nós é extremamente dependente, embora o capitalismo crie um teatro da autossuficiência, né? Eu acho assim que para eu tomar essa aguinha aqui, eu trabalho o mês inteiro, o meu trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu pago a minha conta de água, eu vou lá na minha pia, eu abro a minha aguinha, eu tomo minha água e estou satisfeito. Então só dependi de mim. Mas para essa água chegar aqui na minha casa, nela teve que, eu moro em Niterói, ela teve que ser coletada lá no manancial do Rio Guapiaçu, teve que passar por um sistema super complexo de tubos, de canos, de técnicas, tecnologias que eu não conheço, não domino, não entendo. Ela passa pelo trabalho efetivo de milhões de pessoas, né, para que eu possa um dia chegar ali de manhã com sede, abrir minha torneirinha, pegar minha aguinha e matar minha sede. Né? Inclusive, nem é só um capricho meu, eu preciso disso para sobreviver. Então, a nossa história, né, a história da convivência humana, é a história de um ser que é extremamente dependente, muito dependente, de fato. Né? Ninguém vive de maneira autossuficiente, sozinho, isolado. Mesmo na questão da infância, né, nós somos os animais mais desamparados dentre todos os outros animais. Em geral, os animais ou já nascem sabendo, ou demoram muito pouco tempo a aprender assim, a buscar comida, abrigo, alimento, né, que seja interessante para eles. A gente fica anos absolutamente dependente. De maneira que se a gente está aqui hoje, eu e vocês, é porque alguém, e eu não estou falando que foi a mãe, que foi o pai, então, assim, alguém despendeu penosas quantias de energia e tempo para manter a gente vivo. Porque o bichinho sozinho, por
boa parte dos primeiros anos dele não sobrevive, né? Não tem a menor noção de como procurar abrigo, comida, nada. E, e também uma espécie extremamente assim, singular, né? Assim, de indivíduos muito singulares, pessoas com uma trajetória muito singular, com uma mentalidade muito singular, com uma história muito singular, tanto a história quase que de um paradoxo, a convivência humana. Agora, por outro lado, você não acha que para uma pessoa que não tinha o que comer, recebeu um auxílio alimentação e agora pode comer, isso não faz a diferença? Você acha que uma pessoa que não tinha onde morar e recebeu um auxílio moradia e agora pode morar sob um teto e não na rua, isso não faz a menor diferença? Aí eu já não consigo ver, né? Então, quando você diz se não falham, aí, como eu disse, depende do ponto de vista. Se você estiver dizendo assim que vai tornar a sociedade perfeita, eu realmente você vai sempre achar que qualquer política falha, porque a sociedade nunca vai ser perfeita, né? Agora, se você estiver dizendo do ponto de vista de garantir para uma pessoa que não tem comida a possibilidade de comer, garantir para uma pessoa que não tem possibilidade de entrar numa universidade, a possibilidade de entrar numa universidade, garantir para uma pessoa que não tem condição de pagar um plano de saúde, um atendimento, garantir para uma pessoa que pode tomar vacina sem ter que pagar, garantir para uma pessoa que não tinha onde morar, que agora ela pode morar, e eu não estou falando que isso já foi garantido a todas as pessoas, estou dizendo, uma vez que essas políticas são implementadas, aquelas pessoas que são atendidas, para elas faz uma diferença danada. Tenho certeza que faz uma diferença danada. O Yuri está dizendo, mas não de maneira utópica, né? Há empresas ruins e boas. As empresas boas resolveram os problemas buscando o lucro. E se isso ajudar no desenvolvimento da sociedade, não há problema. Eu acredito que a iniciativa privada está muito mais preocupada na manutenção e crescimento do seu mercado do que em resolver o problema da desigualdade. É como o Yuri responde. Me parece, né, assim, que eu não sei se você está acompanhando, a gente está demonizando o fato de existir mercado. Agora, assim, o ideal neoliberal, dentro de uma sociedade completamente desigual, ele simplesmente condena muitas pessoas à morte. Né? Isso é um fato, e é um fato que os caras não escondem. Por isso que eu falei, vai ler, né? Vai ler o Hayek, vai ler o Mises. Quando perguntado sobre esse aspecto, os caras falam que não tem problema. O que importa é o mercado correr. Mas, assim, por que nós deveríamos dedicar assim, a nossa existência, essa única existência que nós temos, a fazer com que o mercado, essa entidade abstrata, né, que como o Zizek coloca lá, ela é meio que, de maneira animista, tornada quase que uma pessoa com uma consciência. Não, o mercado está insatisfeito, o mercado está zangado, o mercado está doente. Por que a gente deveria dedicar nossas vidas singulares a nos tornar uma engrenagem numa grande máquina, um grande maquinário de produção, consumo e lucro? Assim, acho difícil de enxergar, acho difícil de enxergar. E ainda defendendo, assim, politicamente, que uma grande parcela da população tem que ser condenada à morte porque não tem condições de concorrer em condições de igualdade, isso me parece ser um problema, assim. É aí que está, Hugo. Não há problema em buscarmos resolver problemas da sociedade tendo interesse o lucro. Mas te parece que as pessoas que estão visando o lucro estão tentando resolver problemas da sociedade? Né, assim, te parece isso? Te parece que quando o sentido da vida humana é se tornar uma pequena engrenagem, um grande maquinário de produção, consumo e lucro, sendo que há sempre um exército de reserva de pessoas desempregadas, de pessoas que não estão trabalhando de fato, que não estão em condições, não estão inseridas nisso que se chama de mercado de trabalho, ou estão inseridas sim, né? Porque isso não se costuma dizer. Esse próprio esquema ele conta com a existência de muitas pessoas desempregadas e subempregadas para que quando um seja mandado embora tenha um outro doido para pegar aquele emprego. Entende? Você vê que muitas vezes a coisa entra em contradição. Entra em contradição.
Né? Você visar só o lucro, para que você vai investir em educação pública? Você vai ficar com Hayek, né? Não, não investe em educação, né? Nem investe, acaba com a educação pública. Se você visar só o lucro, né, por que você vai garantir uma condição um pouco melhor para o empregado? Né? É complicado. Se, de repente, no esquema do liberalismo clássico, eu acho que o liberalismo clássico tem mais a ver com o que você está falando. Se você vai ler o Locke, se você vai ler o Adam Smith, são caras que têm essa preocupação, entende? Não, exatamente. É porque não é uma demonização do lucro, não é isso. É uma reflexão um pouco maior. Assim, todo um esquema social que só pense no lucro, entende? E aí quando essa demanda por mais lucro entrar em contradição com a vida das pessoas, e quando ou investe num modelo de educação que garante que a engrenagem continue funcionando perfeitamente, isso, né? É isso. É. Eu acho que você está pensando, talvez, né, se eu estou entendendo onde você quer chegar, assim, pensando em termos de um mercado que ainda está preocupado em melhorar as condições da sociedade, um mercado que ainda está preocupado em melhorar as condições das pessoas dentro da sociedade, talvez você esteja pensando com o liberalismo clássico, imagino. Mas o neoliberalismo, né, para o neoliberalismo, não é essa preocupação, em melhorar as condições de vida das pessoas, em melhorar a sociedade, não. Eles são contra até a ideia de mérito, né? A ideia de meritocracia, que hoje é tão desenvolvida aqui, que depende de cada um, né? Assim, o mérito de se tornar rico, bem-sucedido, não sei o quê. O Hayek e o Mises, eles são contra essa ideia. Né? Eles acham assim, muita gente que não merece vai ficar rica porque ganhou uma herança bacana ou porque, sei lá, nunca trabalhou, mas desenvolveu um aplicativo, vamos atualizar. Desenvolveu um aplicativo que vende muito, vai ficar rico. E vai ter outras pessoas que vão trabalhar muito e não vão ficar ricas, nem que seja porque deram azar. E eles são contra a ideia de meritocracia, dizem nem o mérito tem que ser critério para nada, né? Porque o mercado é uma entidade autônoma, que se autorregula na sua rede de trocas e de valores e não tem que ter nenhuma intervenção, entende? Hugo pergunta se, nesse caso, a iniciativa deve vir do Estado. Olha, se você pega as teorias, né, do Estado, desde as teorias do contrato social, acaba sendo justamente a instituição social que se construiu com essa proposta de colocar certos esquemas da melhoria social acima de interesses privados. Né? Isso vai estar em Hobbes, isso vai estar em Rousseau, isso vai estar no próprio Locke, que é um liberal clássico. Né? O Estado tem que garantir certas condições sociais, garantindo, inclusive, o interesse privado dos indivíduos, mas sem deixar que esses interesses privados se sobreponham, né, agressivamente aos interesses da sociedade. É por isso que essa instituição assume, né, desde a sua concepção clássica, né, os pensadores do contrato social, o Hobbes, que é a vertente mais autoritária, né, se você pensar no Hobbes, ele está dizendo, sem Estado, o homem é o lobo do homem. Né, assim, cada um vai, no dia que tiver um conflito entre cada um na rua, um passa por cima do outro, assassina o outro, não tem nenhuma instância superior a qual recorrer. Então, ele diz: tem que ter um poder forte, centralizado, estatal, que garanta mínimas condições de convivência entre as pessoas. Você vai ter a versão do Locke, né, assim, não é que cada um seja o homem e o lobo do homem, que o ser humano seja um egoísta, como o Hobbes diz, não tão egoísta como o Hobbes diz. Cada um tem ali sua capacidade de trabalho inata, sua capacidade de adquirir propriedades através do seu trabalho, veja, versão liberal. E o Estado tem que vir para garantir que esse fruto desse trabalho, dessa propriedade conquistada, permaneça conquistada, não fique alvo, né, de qualquer ataque por parte de qualquer um, sem que haja uma autoridade superior a qual a gente possa recorrer. Você vai ter a vertente do Rousseau, que é a mais democrática, digamos assim, né? O estado, não basta a gente viver num estado em que umas poucas pessoas fixaram um pedaço da terra que era de todos como deles próprios, e agora, a partir daí, vão se tornar os donos da sociedade. A gente precisa de um Estado que seja regido pela vontade geral, pela participação das pessoas na decisão sobre aquilo que é importante para elas. Então, historicamente, essa instituição que faz intervenções, né, em termos de tornar a sociedade mais convivível, digamos assim, é o Estado. Então, você pode pensar o seguinte:
né, até que ponto, num tal avanço neoliberal sobre o Estado continua sendo alguma coisa diferente do que o Estado ainda cumpre esse papel, né, que os teóricos do Estado pensaram para ele, e até que ponto ele é quase inteiramente invadido por interesses empresariais. Né? Se você pensar nas pessoas que ocupam cargos políticos hoje, para você fazer uma campanha política, você precisa de muito dinheiro. Esse muito dinheiro vem de empresas milionárias. Essas empresas milionárias vão cobrar a fatura desses investimentos quando o candidato, elas investem em mais de um candidato, inclusive, para ter certeza que vão ganhar alguma coisa. Mas então, elas são, em grande parte, invadidas, né, por interesses empresariais, que é uma coisa interessante do neoliberalismo, né, dos que se colocam como neoliberais, que assim, dizem que tem que acabar com o Estado, mas o que, em geral, eles fazem é aparelhar o Estado. Né? Chegam no Estado, ficam no Estado e usam o Estado para fazer crescer os seus negócios, suas empresas, seu... Entende? Essa é a questão. João Gabriel, o Estado laico, como o próprio liberalismo espera, não tem que ser embasado em moralismo de caridade, esperando que os indivíduos assim ajam. Ele tem que, de maneira cética, dar a possibilidade que todos partam do mesmo nível, afinal, como num contrato social que ninguém pede para nascer nas condições que nasce cheio de deveres, para que seja possibilitada a vida em sociedade, é preciso que esse Estado, portanto, dedique direitos de subsistência no mínimo. É isso, né? Acho que você descreveu bem. Você descreveu bem. Você pega um Estado tão desigual quanto o Brasil e você vai esperar que o Estado não faça nenhuma política para que pessoas que não têm o que comer possam comer, para que pessoas que não têm onde morar possam ter onde morar, para pessoas que não têm condição de pagar ensino privado façam uma escola pública, para pessoas que não têm condição de ingressar numa universidade ingressem numa universidade. Você está condenando essas pessoas à morte. Né? Você está condenando essas pessoas à morte. Então, sim, precisa de política estatal nesse sentido. Né? Pode ser que a gente invente uma coisa melhor no futuro? Pode. Eu gostaria de ouvir ideias, né? Que pode ser inventado de melhor no futuro. Mas o que a gente tem hoje é isso. Assim, tipo de ideia que se construiu politicamente para nós é esse. Tipo de instituição política que se construiu para nós é isso. É, eu quase não falei do Zizek, né? O Zizek é um cara que bate totalmente de frente com essa questão do neoliberalismo. E até acho que ele foi idealista demais. Alguém comentou isso no fórum, e eu tendo a concordar. Acho até que ele foi muito idealista ao julgar que a própria pandemia, que simplesmente a pandemia, pudesse operar uma transformação geral no Estado, né? Tanto no Estado chinês, que ele vê como um Estado de capitalismo agressivo e de autoritarismo de inspiração socialista, mas de uma agressividade capitalista muito grande, e no mundo capitalista em geral. Ele vê como lá o Kill Bill, né, aqueles 5 pontos, a pandemia como os 5 pontos que faz com que a coisa continue funcionando por um tempo e depois desmorone. Eu acho que ele foi um pouco idealista, assim, né? A própria questão de que nós estamos todos no mesmo barco, né, que ele fala, teve pessoas que apontaram muito bem lá no fórum. Se tem uma coisa que a pandemia mostrou, é que nós não estamos todos no mesmo barco. A gente pode estar todo mundo na mesma tormenta, como tem dito, né, na mesma tempestade, mas no mesmo barco a gente não está. É claro que o vírus, uma vez chegando e infectando uma pessoa e outra, para ele é indiferente quem é. Do ponto de, talvez isso, assim, do ponto de vista do vírus, é indiferente quem ele infecta e quem ele não infecta, porque a pandemia, se tem uma coisa que ela sim nos ensina, é que a natureza não tem o menor cuidado assim, com a gente, né? Que a gente não tem a menor importância na ordem universal. Então, assim, se a gente vive, morre, se a gente é infectado, se não é, do ponto de vista da natureza e do universo, isso não tem a menor importância. Mas do ponto de vista da. Alguns têm um iate maneirão, mas outros têm uma canoinha safada, é isso, né? Por isso que a gente não está no mesmo barco. Porque, eu dizia, do ponto de vista do vírus, talvez, realmente, ele não está nem aí para quem ele infecta, né? Para quem morre em decorrência da infecção, ele é só um pedaço de matéria
que encontrando um ambiente propício vai se multiplicando, multiplicando, multiplicando. É isso que ele faz, se multiplica, até a origem do nosso termo viralização, né? A gente fala que as coisas viralizam porque se multiplicam igual a um vírus, né? Mas não estamos todos no mesmo barco, né? Porque tem pessoas que têm condições muito maiores, primeiro, de se proteger, né? De não sair de casa ou de tomar todos os cuidados possíveis. Tem pessoas que têm que pegar ônibus lotado, têm que pegar transporte lotado, trabalhar em condições que não propiciam as condições de salubridade mínima. Uma vez sendo infectado e adoecendo, tem pessoas que têm todos os tratamentos possíveis e disponíveis do mundo à sua disposição, e tem pessoas que não têm tratamento nenhum à sua disposição, entendeu? Então, a gente não, certamente não está no mesmo barco. Tem uma coisa que o vírus mostra, assim, né, é que é isso, né, essa extrema desigualdade. Acho que o vírus tem esse potencial. Acho que nos próximos textos a gente vai ver bem isso, não são perspectivas diferentes. O vírus mostra justamente, por um lado, ele agrava certos problemas que já estavam em curso, por outro lado, ele expõe muitas fragilidades do nosso sistema. Nesse ponto, o Zizek tem a razão dele, porque realmente muitas fragilidades são expostas. Você vê que, pô, você deixar de investir em sistema de saúde pública é condenar muita gente à morte, né? E a não ter nenhum preparo para lidar com essa pandemia. Você destruir a pesquisa no país, a pesquisa científica no país, como esse governo Bolsonaro faz, como o Temer já começou a encaminhar, destruir a pesquisa científica no país, além de ser um atestado de subdesenvolvimento, porque você vai ficar dependente de outros países, né, eternamente dependente, te torna totalmente incapacitado para lidar de uma maneira séria com uma crise como essa. A gente vê que o problema da saúde, justamente, é um problema mais público que privado. Agora, a exposição dessas fragilidades não me parece que leve automaticamente ao conserto dessas fragilidades, entende? Talvez tenha sido aí que o Zizek pensou rápido demais. Talvez ele acabou dizendo que uma coisa que ele deseja que aconteça esteja acontecendo. Que ao mesmo tempo que a gente vê essas fragilidades mais expostas do que nunca, a gente também não vê uma grande mudança se encaminhando, né? Talvez pelo contrário, a gente vê uma fase cada vez mais agressiva do capitalismo, né, em vários setores, assim. Uma exploração galopante, um acirramento das desigualdades, né, e pouca coisa sendo feita para corrigir esse acirramento das desigualdades, a transformação do trabalhador, né, num trabalhador em tempo integral, na coisa assim do home office, aquelas pessoas que estão empregadas, né, ou no home office, trabalhando o tempo todo de suas próprias casas, né, o home office, essa junção entre sua casa e seu escritório, é uma coisa que é muito ideológica, né, naquele sentido do vídeo do Zizek, é uma grande ideologia. Aquele vídeo é muito bom, né? Eu gosto mais do vídeo do que do texto, na verdade. Porque o vídeo ele te mostra como é que funciona o esquema da ideologia. Né? A ideologia é justamente aquilo, né, aqueles sistemas de símbolos, de discursos, que mascaram realidades de dominação, de violência e exploração, e faz com que o próprio explorado, o próprio oprimido, a própria vítima de um determinado sistema de exploração fique engajado na manutenção e na perpetuação desse próprio sistema. Isso é que é cruel na ideologia. Ideologia nesse sentido conceitual. Ideologia é um conceito. A gente também usa de maneira genérica, ele mesmo usa de maneira genérica no texto, assim, ideologia como qualquer sistema de ideias. A ideologia cristã, a ideologia socialista, a ideologia liberal, tal. Mas ideologia conceito, que é o que ele trabalha no vídeo muito bem, esse sistema de símbolos e de discursos que mascaram relações de dominação, de exploração, de opressão e de violência, e fazem com que o próprio explorado fique engajado nelas. Um exemplo muito bom é assim, o vocabulário empresarial de maneira geral. O vocabulário empresarial diz que você é um colaborador da empresa. Colaborador. Você não é colaborador da empresa, você é um empregado. Você é um empregado que tem um contrato de trabalho. E aí dizem para você, porque você tem que dar 110% da sua energia para a empresa. Você tem que... no caso do iFood, você é um empreendedor de si mesmo. Né? Depende de meritocracia, né? Um discurso ideológico. Por quê? Depende de você, você é um empresário de você mesmo, você tem que ir lá e dar 110% da sua energia numa bicicleta, pedalando todo dia, o dia inteiro, para fazer um monte de entrega e, né, tá tranquilo, porque é assim que é, porque depende de você.
Isso é um discurso ideológico, né? Porque ele mascara uma relação que, na verdade, é de exploração, na verdade, é de opressão. Assim como você não é colaborador de uma empresa, você é um empregado com um contrato definido que não tem não que dá 110%, você tem que, no máximo, cumprir o que está estabelecido ali no contrato, que já é ruim suficientemente para você, você não é colaborador, você é empregado. Isso faz com que você não se reconheça como empregado, não se reconheça como trabalhador. Isso faz com que você fique se pensando como parte da elite. É por isso que a gente é tão iludido. A gente é muito iludido. Né? O sistema ideológico ilude muito. Né? A elite acha que é estrangeira, né? Resquício da colonização. A elite não tem, a elite brasileira, que estou dizendo, não tem compromisso nenhum com a melhoria do Brasil. É uma elite exploradora, uma elite que não se identifica nem sequer com o próprio país. Uma elite que acha que é gringa, uma elite que acha que é americana, uma elite que é norte-americana, uma elite que acha que é europeia. Enquanto isso, a classe média acha que é a detentora dos meios de produção, a classe média é a dona da empresa, entendeu? É empregado igual todo mundo, não é porque o seu patrão te chama de colaborador e fala que você vestiu a camisa da empresa e bota uma plaquinha no fim do mês que você é o dono da empresa, não, entendeu? Não é. Você é trabalhador igual qualquer outro trabalhador. Para você é um cara que é menor que você, que não tem valor, que não sei o quê, que não se esforçou. Essa coisa do esforço, do mérito mesmo, né? É tão ideológico, é tão falso. Pega as pessoas que mais trabalham assim, no Brasil. As pessoas que mais trabalham, em geral, não são aquelas que são mais ricas. São aquelas pessoas que acordam 4:30 da manhã, pegam 3 transportes, vão trabalhar o dia inteiro, até de noite, para pegar mais 3 transportes lotados e voltar para casa. Né? O cara que trabalha na lida, do serviço braçal, o cara que trabalha numa padaria fazendo o pão que você come, o cara que trabalha ali colocando o asfalto que seu carro passa. Isso aí, esses são os caras que mais trabalham, tendo esforço, né? Os caras que se esforça mais, trabalha mais. Essa é a galera que é menos rica no país. Então, isso é pura ideologia. Pura ideologia. Faz com que você não veja a sua realidade. Faz com que você não perca a capacidade de ver a sua própria realidade. Por isso que a elite se vê como estrangeira. É herança colonial. É herança colonial. A gente foi colonizado. A gente é um país que foi colonizado, foi construído com base em escravização em massa de pessoas. Um tipo de escravização que tinha uma cara definida. Os senhores sendo descendentes de europeus e as pessoas escravizadas tendo sido sequestradas brutalmente de diversos povos da África. Então, isso gera uma elite desconectada com a realidade do próprio país, da própria sociedade. Uma elite que acha que é estrangeira. Né? E esse discurso ideológico gera uma classe média que acha que é elite. O cara que é trabalhador ele não se vê como trabalhador. Né? Enquanto sim, e o próprio trabalhador que se vê como trabalhador fica alimentando o sonho de ser classe média. É muito por aí, muito por aí. Por isso que aquele vídeo é tão bom. E aí ele mostra o quanto é difícil a gente colocar os óculos que mostram a realidade, desconstruir esses discursos, esses símbolos que mascaram a realidade para a gente. Porque a gente vê a realidade pelo que ela é. E ela, em geral, não é bonita. Né? Assim, a princípio, não é bonita. A gente vai ver muita violência, muita exploração, muita opressão, e vai se ver, né, na realidade como alguém que, em geral, a gente não está acostumado a ver que é. Né? E vai ver a enganação, é difícil ver a enganação, ver a ilusão, quanto a gente estava iludido, quanto a gente estava assim, embalado por ilusões falsas, valores falsos. É por isso que é tão difícil. Ele narra lá, né, naquele vídeo muito bacana, como que tem que ter uma luta consigo mesmo. No filme é até um negócio estranho, ficando 10 minutos de luta do cara com ele mesmo, com o próprio amigo, não sei o que, para colocar os óculos que tiram o véu da ideologia. Porque a gente se acostuma muito a viver com o véu da ideologia. O mundo que a gente vê, aquilo que a gente acredita que é, aquilo que a gente acredita que as coisas são, né? É isso. É, o Pedro queria apontar, primeiro o Hugo, né? Mas isso ocorre porque esforço sozinho não diz nada. Se você trabalhar 10 horas por dia em algo que não tem valor para as pessoas, vai ganhar pouco. No entanto, se você trabalha 3 horas por dia, algo que não tem valor. O cara que faz seu pão, cara, para você comer, isso não tem valor. O cara que faz que a água chegue aqui na minha torneira, isso não tem valor.
quero que ponha um asfalto aí para você poder se locomover com o seu ônibus, com o seu carro, isso não tem valor. Isso não faz sentido. Desculpa, não faz sentido. Né? O que, que tem valor, o que, que não tem valor. Os trabalhos têm valor para as pessoas. Né? E alguns até têm muito valor, um valor gigantesco, e aí sim, são desvalorizados pela sociedade. Mas ao invés de problematizar essa desvalorização desses trabalhos para a sociedade, vou só dizer tranquilamente que eles não têm valor, quando eles têm um valor danado. Mas muitas pessoas consomem, né? Essa água aqui, ó, quantas pessoas consomem? Como é que ela chegou na minha torneira? Foi autônoma, foi mágica? Né? O transporte público passa por cima do asfalto. Muita gente consome. Como é que o ônibus atravessou o asfalto? Foi voando, né? Amigo, você tem que rever seus conceitos, cara. Você está iludido, você tem que rever seus conceitos, entendeu? Vai ler os caras, tô falando para você ler outros caras, vai ler os caras. E depois conversa comigo, vê o que você achou. Vai ler o Hayek, vai ler o Mises, sublinha para mim, a gente conversa, a gente marca até privado, vamos fazer reunião para conversar, a gente conversa. Mas, pô, você dizer que o cara que traz a água para minha torneira não tem valor, para o cara que bota o asfalto na rua não tem valor, entende? No mínimo está equivocado esse seu vocabulário. Tem que repensar, tá? Pô, show de bola, show de bola. Já leu tudo, então tá bom, tranquilo. Mas eu falava, né, dessa ilusão, justamente. Dessa ilusão. Por isso que é tão difícil tirar assim, os óculos, ou colocar os óculos que te mostram a realidade como ela é. Porque você começa a ver as coisas de uma maneira dolorida. Né? É sofrido enxergar as coisas como elas são. É sofrido. Não é simples, não é fácil. Às vezes é mais fácil, sempre é mais fácil, né? A gente reproduzir o que está estabelecido. O Pedro diz assim: eu só queria apontar que dentro da própria classe trabalhadora existe um equívoco em considerar a classe média como elite causadora da desigualdade. Sim, né? Eu nem sei se a classe trabalhadora costuma ver dessa forma. Né? Eu acho que a classe trabalhadora é mais embalada pelo sonho de ser classe média, enquanto a classe média é embalada pelo sonho de que é elite, já é elite, né? Porque compra um carro financiado em 56 vezes, acha que, pô, eu sou elite, compra um apartamento financiado em 30 anos, aí acha que é elite, mas é, então acho que a percepção tende a ser até outra, tende a ser até outra. Nem vejo que a classe trabalhadora acha que a classe média é a classe exploradora, coisa do tipo. Muita gente come Subway e o cara que faz sanduíche está lá ganhando miséria, e o dono da franquia acha que é o dono da van. Sim, empresário, é tipo isso, exatamente. O João Gabriel diz, sem mencionar que é datado, histórico, a maneira da valorização dos diversos tipos de trabalho existentes, braçais, intelectuais, etc. Sim, né? Como é que se constrói essa avaliação? Né? Como é que se avalia que trabalho que vale, que trabalho que não vale? Isso é importante, né? Isso é importante. E eu acho que, assim como isso é importante, entender como é que se construiu, não simplesmente endossar, né, seja qual for a avaliação. Se você viver numa situação que diz que o trabalho intelectual não vale nada, por exemplo, eu discordo. Né? Tem um valor no trabalho intelectual. Se você viver numa realidade que diz que o trabalho braçal não vale nada, sou obrigado a discordar também. É claro que tem um valor muito grande o trabalho braçal. Assim. E se você pensar direitinho, você vê que não tem nenhuma contradição tão grande entre as duas coisas. Né? Porque, obviamente, fazer trabalho braçal envolve o uso da inteligência, obviamente, fazer o uso do trabalho intelectual envolve o seu corpo estar ali trabalhando de alguma maneira. Né? Mesmo essa dicotomia, né, intelectual e braçal, corpo e mente, ela tem uma história de construção, de constituição. Né? Então, acho que é isso, né? Acho que. O que mais? Quem mais? Alguém mais tem alguma dúvida, comentário, questão que queira colocar? Estamos chegando ao fim do nosso encontro, mas eu queria abrir, se alguém quiser colocar alguma dúvida, questão.
leitura, coisa que tenha lembrado, coisa que tenha te despertado e tal. Professor, tá me ouvindo bem? Eu estou ouvindo, deixa eu só ver se eu consigo ver quem está falando. É, tá, enfim. Quando você estava falando do Byung-Chul Han, da sociedade de cansaço, né, da mudança dele, da sociedade disciplinada do Foucault para a sociedade de cansaço, me lembrou muito Uhum, de um outro autor que eu tenho lido bastante, que é o Deleuze, da Sociedade de Controle, né? Aí eu lembrei muito que ele também traça uma diferença, né, uma atualização da sociedade disciplinar, né? Aí me uhum. veio a semelhança na mente entre os dois. Só que eles vão para caminhos diferentes, né? Pelo que eu pude perceber. Sim, mas eu acho que tem a ver sim, cara. Quer dizer, acho não, assim, o Byung-Chul Han, assim como é um grande leitor de Foucault, acho que até em primeiro lugar, mas também é um leitor de Deleuze, né? Certamente conhece as reflexões sobre a sociedade de controle, que é justamente uma tentativa do Deleuze de pensar essa evolução, não no sentido justamente de melhorar, mas no sentido de um desenvolvimento da sociedade disciplinar do Foucault, para um outro tipo de regime de exploração, de controle, né, que eles chamam de sociedade do controle, e que é a sociedade assim do sorrir, você está sendo filmado, né? Aquela coisa de você próprio produzir através da sua autoafirmação as situações de controle. Isso é muito sensacional no Deleuze. E o Churran leva para o outro lado, que é o da exigência infinita de produtividade e eficiência, que ele chama de positividade, mas um parentesco, sim, com a noção da sociedade de controle. Tem um parentesco. O que mais, Valeu, pessoal? valeu, professor. Obrigado. Valeu, Guilherme. O Mário diz assim, e os exemplos que foram dados? Um motorista de ônibus, um padeiro, eles trabalham muito em algo que tem demanda e ganham pouco. É isso, né? Acho que foi esse o ponto que eu queria marcar. Quando você diz que quem mais trabalha, porque merece mais e vai ganhar mais, não sei o quê, você vê que você está ganhando uma ilusão. Porque quem mais trabalha, em geral, está ganhando é pouco na nossa sociedade. Talvez isso tivesse que ser revisto, né? Não sei. A Viviane diz assim, que na opinião dela o controle tenta atualizar a disciplina, mas temos muito de disciplina ainda na sociedade. É, eu, eu, eu tendo a concordar com você, Viviane. Não me parece que é assim um rompimento definitivo, né? Tinha uma coisa que era a sociedade disciplinar e agora tem uma coisa que é a sociedade do cansaço, a sociedade de controle. Eu acho que tem permanências, né? Assim como na história é comum que haja permanências de períodos passados, embora esteja surgindo algo que você consegue identificar como novo, acho que a mesma coisa dá para fazer em relação à sociedade disciplinar, e seja a sociedade do controle, a sociedade do cansaço. Tem ainda as instituições disciplinares, né? Ainda tem o peso das instituições disciplinares sobre nós. Essa coisa não vem do nada. Mas, ao mesmo tempo, acho que dá sim para identificar algo que já parece um sistema diferente. Né? Até mesmo por isso, a questão das mensagens que circulam socialmente, sejam elas veladas ou mais claras, mais explícitas, acho que era muito comum você pegar assim no século XX, se você for analisar essas mensagens, eram muito mais negativas no sentido de não faça isso, não saia da linha, obedeça, fique no seu lugar e não sei o quê. Enquanto é muito visível, né, na nossa, pega-se um discurso do coach empresarial, pega o discurso de redes sociais que circula o tempo todo assim na nossa timeline, uma coisa mais genérica do seja positivo, seja grato, gratidão, tudo é muito lindo, todo mundo é muito feliz e tenha sucesso, seja bem sucedido. Se você pegar os livros mais vendidos, né, de uma livraria, você vai ver que no top 10 vai ter uns 5 que seja assim, seja feliz, 5 passos para ser feliz, 5 passos para ter sucesso, 10 passos para obter, né, o maior sucesso da sua vida. Tem um que é ótimo, que é seja foda em todos os aspectos da sua vida. Pô, um pouquinho só de pressão, né? Você tem que ser foda em todos os aspectos da sua vida. Isso é tudo best-seller. Quer dizer, você vê que as mensagens que circulam, elas são assim positivas, né? Um excesso de positividade.
Compre, produza, viaje, faça, seja mais, seja feliz, né? O foco parece que está mais na produtividade. Embora, claro, na positividade. Embora o negativo não deixe de existir, né? Acho que se você justamente sai da linha, a mão do negativo vai tender a aparecer sobre você, claro. É, sim, sim, Viviane, sem dúvida, né? A indústria farmacêutica e os antidepressivos lucram bastante com a sociedade que o sul-coreano descreve, e nesse sentido, eu acho legal a descrição dele, porque ele coloca justamente em jogo quase que isso que parece ser um paradoxo, mas ele mostra que não é, que uma coisa é decorrência da outra. Né? Ele diz assim: a gente vive numa sociedade da positividade, o tempo todo a mensagem é seja feliz, seja positivo, seja grato, não sei o quê, e no entanto somos a sociedade que mais consome antidepressivo. E as coisas parecem contraditórias. Né? Como é que uma sociedade da positividade está tão deprimida e ansiosa? Ele diz: olha, uma coisa é decorrência da outra. É porque vivemos nesse excesso de positividade que somos tão deprimidos e ansiosos, e a droga que é mais consumida, né, mais vendida no mundo, são os antidepressivos, de fato. Meus amigos, a discussão está muito boa, mas eu creio assim, que das outras mensagens que foram colocadas aqui, eu já comentei bastante, né, então já comentamos bastante, e por hoje acho que está legal. E eu vou encerrando por aqui, tá? Que temos que ir lá. Já chegamos no nosso horário aqui, já rendeu bastante, não é questão do horário, que rendeu bastante a discussão, discutimos bastante, conseguimos aproveitar bem os textos. Valeu, Viviane. Espero que tenha sido proveitoso, né, para vocês a aula, espero que os textos estejam sendo proveitosos. O Gabriel me chama de conterrâneo de italiano, provavelmente porque eu falo muito com as mãos, né? Não tem nada a ver com os italianos, mas tem essa coisa do falar com as mãos. Espero que tenha sido bacana, proveitoso. E. Também moro em Niterói. Então eu entendi errado a referência, mas ótimo. Falar em italiano, o Bolota vai voltar, hein, Gabriel? Tá ligado, né? Se bem que eu não sei se isso é da sua época, mas pesquisa que vale a pena. Valeu, pessoal. Espero que tenha sido legal. A gente vai. Daqui a 15 dias, né? Agora a gente tem encontro daqui a 15 dias, vai ser o mesmo esquema. Eu vou colocar lá um pouco antes da aula o nosso esquema, vou colocar o link, vocês entram e a gente tem esse encontro presencial. Daqui a pouquinho eu já vou colocar o próximo texto, que é do Paul Beatriz Preciado, que já é uma perspectiva que em parte se aproveita o que os outros disseram, mas em parte encaminha para outros lugares. O João Gabriel está perguntando como será o esquema das avaliações, está descrito lá na página, vai ser 2 avaliações, uma no final desse ciclo de ensaios sobre a pandemia e uma no final dos outros 3 textos que a gente vai ter na disciplina. Tá? Avaliação discursiva vai ser postada aqui na plataforma e vocês vão fazer a avaliação. Vai ter um prazo, né, que não vai ser nem de meia hora, nem de 10 dias, sei lá, uns 2, 3 dias, para vocês entrarem em algum momento e fazerem a avaliação. Deixa eu já falar, né? Eu vou procurar falar toda vez que a gente for se reunir, mas isso é importante. Não copiem trechos da internet. Não copiem coisas da internet e colhem na avaliação. Nem se baseiem inteiramente em coisas da internet que uma busca vai revelar assim, o site que vocês tiraram, porque isso vai gerar nota zero imediatamente. Tá? Não façam isso, não façam isso. Eu sei que é um hábito quase, né, da cabeça das novas gerações, que foram criadas com o Google à mão e tal, mas não façam é, cópias de coisa na internet que gera zero. Pedro, tá, eu vou dar uma olhada lá no tópico. Beleza, pode deixar. Então é isso, as avaliações vão ser assim, 2 discursivas. Por favor, não copiem nada na internet. E, gente, é isso. Acho que foi bacana, né? Deu para discutir bastante, deu para aproveitar bastante as contribuições dos 3 textos. Vou postar daqui a pouco já o do Paul Beatriz Preciado, que vai para ser lido nessa semana. Na semana que vem eu posto meu texto e a gente vai discutir
Tá lá no calendário, né? Quando é que vai ser a videoconferência, tá? A gente se encontra na próxima. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Tenham um excelente dia, excelente semana. Se cuidem, espero que fiquem bem. Valeu, pessoal.